Olá, para você que acompanha o portal Primeira Página, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Política de Primeira, esse espaço que nós estamos conversando sobre política toda semana aqui no portal Primeira Página, um conteúdo novo para você. Eu sou o Fabiano Arruda, estou ao lado de Henrique Schuto, nosso editor de política. Schuto, e aí? Mais uma edição. Mais uma edição. Que eu acho que vai ser muito boa. Ah, legal. Todas são, né? Todas são. Valeu, Schuto. Tamo junto, viu? E olha, eu quero, antes de apresentar a nossa convidada, fazer a nossa propaganda. A gente tem que fazer. Então, você que está acompanhando o nosso conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para receber as notificações e todo o conteúdo novo que a gente for colocando, você vai ser avisado e acompanha tudo isso com a gente. Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência nesses episódios do podcast Política de Primeira. Hoje, a nossa convidada é Rose Modesto. Tudo bem, Rose? Tudo bem, Fabiano. Obrigada pelo convite, obrigada, Schuto, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, o prazer é nosso. A Rose Modesto, professora, né, uma história que começa em sala de aula, depois, na vida política, 2 mandatos como vereadora de Campo Grande, foi vice-governadora do estado, deputada federal, né? Superintendente da SUDECO, e enquanto vice-governadora também ocupou o cargo de secretária de assistência social, né? Isso. A SEDAST, né? Tem uma nomenclatura maior, mas a finalidade é assistência social. Isso. Da pasta, né? De professora da rede pública a vice-governadora, deputada federal mais votada. Queria que você contasse um pouquinho dessa origem para a gente começar a nossa conversa. Sim. Como é que a Rose foi sair da vida docente para a política? É interessante porque, bom, primeiro falar que eu tenho assistido, viu, o bate-papo de vocês aqui, né, com as lideranças políticas, é muito bacana, né? Eu que estou no meio já tem algum tempo, um monte de história que eu não sabia, que eu já fiquei sabendo por conta do Política de Primeira. Fabiano, eu só fui para a política por conta da educação. Na verdade, eu fui convocada por alguns amigos da educação. Eu me formei na CDB em 2000, mas já dava aula desde 98, né, como professora estagiária. E quando eu comecei em 2001, lecionando em 6 escolas, e trabalhei de 2001 até 2008, né, ali. Naquele momento eu comecei, além das minhas aulas de história, eu iniciei um projeto social. No contraturno, lá no bairro do Antônio Barbosa, eu comecei a atender as crianças que estudavam na escola Padre Tomás, mas que infelizmente acompanhavam seus pais no lixão. O lixão lá em 2001, totalmente aberto, e tinha muitas crianças, alunos nossos, que acompanhavam os pais. E aí eu perdi um aluno, infelizmente, esmagado por um caminhão de lixo. Naquele momento... Uma triste história. Uma triste história. Da história de Campo Grande, é um triste episódio. É muito triste aquilo tudo. E eu falei, puxa vida, a gente precisa arrumar uma forma de tirar esses meninos de lá. E aí eu falei, eu já tocava violão, aprendi a tocar violão na igreja, né? Ainda criança. E eu falei, eu vou começar um projeto de música. E 3 vezes por semana eu ficava voluntariamente. Aquele projeto chamava Aprendendo com Música. Nós arrumamos 50 violões, Chuto, e eu fui chamando esses meninos, eles vinham, a gente fazia uma vaquinha na época e arrumava uma cesta básica para poder, no final do mês, entregar para aquela família daquele aluno. Era como se a gente falasse assim, olha, mãe, não leva mais seu filho, nós vamos ajudar com uma cesta básica, os professores, os amigos, e o seu filho está na aula de música, vai ganhar um violão, mas ele não pode mais estar lá. E nós começamos aquele projeto. Ficou conhecido na época pelo Putinelli, que era o prefeito, numa apresentação que eu levei as crianças para fazer no Palácio Popular da Cultura. 6 meses depois do início do projeto, eu levei lá as crianças para poder fazer a abertura, e lá eles apresentaram 2 canções. O prefeito da época, que era ele, ficou conhecendo e disse, olha, eu quero isso em tudo quanto é escola. E eu fui coordenar esse projeto. Por que eu estou contando isso? Porque isso acabou me projetando dentro da rede municipal de ensino, e aí começou aquela história em 2008, nós precisamos de uma vereadora da área da educação, faz tempo que não tem um professor. O meu irmão, o Rinaldo, já era da política, e eu tinha um sonho que era ver o meu irmão ganhar a eleição.
O meu sonho mesmo era continuar lá trabalhando os meus projetos na educação, mas eu queria ver o meu irmão ganhar. Ele já tinha perdido 4 eleições, não desistia nunca. E eu falei, puxa vida, esse cara tem que chegar. Então eu coordenava as campanhas do Rinaldo, nos meus momentos de folga eu que ia pra rua. Então sempre gostei de política. Vi o meu irmão iniciar como presidente de bairro, né, e disputar tantas eleições, mas meu sonho mesmo não era. Aí um dia eu fui literalmente enquadrada pelos professores. Rose, cheguei, tinha uns 50 professores, vai ser você a nossa representante. Eu falei, eu não quero. Não, é você, não, precisa. E aí eu acabei aceitando aquele desafio, fui candidato em 2008, né, e tive aí a maior votação dentro do PSDB já. Fui para o PSDB a convite do meu irmão, do Rinaldo, e do Reinaldo Azambuja na época, né, e me elegi vereadora. E de lá eu acabei tendo uma votação super expressiva na primeira, quase 8 mil votos. Na segunda, eu fiz quase 11 mil votos para vereadora. Foi quando o PSDB entendeu que eu poderia ser a vice do Reinaldo, pela minha expressão de votos em Campo Grande, pela representatividade com o servidor público, por ser mulher, por ser do segmento evangélico também. O segmento evangélico, naquele momento, sentou com ele, né, queria apoiar, mas também queria um espaço na chapa majoritária e acabou sendo escolhido o meu nome. Aí eu me torno vice do governadora do estado. Rose, eu queria voltar um pouquinho antes, um pouco no tempo, e você contasse pra gente como foi você é de Culturama. Culturama. Eu confesso que eu não foi lá ainda, né, Ju? Eu não fui lá ainda. Como é fazer um podcast como é que foi Imagina? como é que foi a sua infância ali, a sua família, como Sim. é que eu nasci em essa mudança para Campo Grande? Enfim. Sim, eu nasci em Fátima do Sul, Chuto. E só nasci, né? Porque a minha mãe, eu já tinha 5 filhos quando eu nasci. São 5 irmãos, mais eu, né? E a minha mãe falou, bom, a última tem que ser cesárea, né? Então eu tive que nascer no hospital. Eu fui a única cesárea da minha mãe. Então eu nasci em Fátima, mas fui criada em Culturama. Meus pais trabalhavam na roça, como a gente dizia, né? Na colheita de feijão, de algodão. E o Rinaldo, por que eu falo Rinaldo? Porque foi o primeiro que veio, né, para Campo Grande em 81. Quando o Rinaldo conseguiu uma casa aqui, num sorteio, na época estava entregando o bairro Roxinóis e o Conjunto Paraty. E ele tinha inscrição, né, na agência de habitação. E aí ele foi escolhido uma casa no Paraty. Naquele momento, as coisas já difíceis para nós lá no interior, muito difícil, né? Os outros irmãos com dificuldade também de trabalho, de renda, de estudo. Foi quando o Rinaldo trouxe a família inteira. E aí nós chegamos aqui em 85. No Conjunto Paraty. E aqui aquela luta, né? Como é a luta de quase todas as famílias que vêm para a cidade grande em busca de emprego, né? De acesso à escola, tudo aquilo. Minha mãe começou a lavar roupa para fora, atendia 11 famílias ali no Paraty, né? O Rinaldo já era funcionário da Universidade Federal e segurava um pouquinho, mantendo a nossa casa ali. Os irmãos foram trabalhar com meu pai, de servente de pedreiro, e assim a gente veio lutando. Meus pais nunca abriram mão de uma coisa, de dar acesso à escola para nós. E aí todo mundo foi estudar e logo a gente foi aqui, né, realmente consolidando a nossa permanência, né, em Campo Grande. No Conjunto Paraty, Rinaldo se torna presidente de bairro, né? Eu estudava ali também já na Escola Maestro Heitor Villa-Lobos. E aí terminei ali os meus estudos. Naquele momento, a TV Morena deu um protagonismo gigante para a liderança do Rinaldo como presidente de bairro, que foi o primeiro bairro que teve aquela segurança comunitária, que são os guardas que trabalham, tem até hoje na maioria dos bairros, né? Os guardinhas que trabalham usando moto, bicicleta ou carro. O primeiro bairro que teve foi o Rinaldo. Ele implantou aquilo para a gente tentar diminuir o número de assaltos lá no Conjunto Paraty, de roubo, de furto. E vocês chamaram ele, né? A TV chamou ele numa mesa redonda para falar de segurança pública. Aquilo projetou o Rinaldo para a política, né, também. Então a gente vem do interior, Chuto, com esse sonho, né, de trabalhar, de estudar, mas nunca imaginávamos que seria para estar na política, até porque seria pouco provável, né, que tivesse de uma mesma família como a nossa, das nossas origens, as dificuldades nossas, né, financeira e tudo isso, vindo da periferia de Campo Grande, naquele momento, né, com muita dificuldade. Hoje o Paraty é um bairro assim que se tornou um bairro maravilhoso, né, todo asfaltado, a Rua da Divisão, que é uma das principais avenidas ali. Forte no comércio. Né, mas quando a gente vem dali, chegar na política, né, um irmão e depois mais eu ainda, na minha avaliação, realmente é o propósito que cada um tem. Eu acredito muito nisso, Chuto.
todos nós temos um chamado, Fabiano. E a gente precisa estar onde vai estar, compreendendo isso, porque senão a gente se perde, né? Eu não posso estar na política com outra motivação se não for compreendendo que eu estou aqui para servir. Porque esse é o papel da política, né? Quando a gente desvia o foco, você começa a errar muito e aí se perde, né? Então eu acredito que a gente está vivendo até hoje, né? Ainda parte do propósito que Deus tem para nossa vida. Por falar em missão, né? Nessa trajetória política que a senhora percorreu, teve a disputa para a Prefeitura de Campo Grande em 2016. Sim. Em que a senhora chega no segundo turno pelo PSDB, mas aí perde a eleição. O que faltou? Você, de alguma forma, guarda alguma mágoa ou ressentimento daquela disputa, que foi acirrada também? Não, foi uma disputa dura, né? Muito difícil. Era uma eleição que a gente estava disputando naquela que foi contra o Marcos Trade, e o Marcos muito consolidado, né? Para aquele momento lá. Eu era candidata do governo, e até hoje, inclusive, o Reinaldo fala sobre isso, né? Eu era vice do Reinaldo, e ele fala que era o momento mais difícil da gente disputar aquela eleição, porque o governo estavam tomando todas as medidas amargas, né? Vamos dizer assim. Um momento difícil, ele teve que mexer em pauta fiscal, aumentou o imposto do pequeno, do médio e do grande, né? Teve a questão com o servidor público. Eu sofri muito, inclusive, com a minha categoria da educação, porque o ex-governador, na época, né, o André, ele tinha deixado um aumento altíssimo, de última hora, inclusive, para o pessoal da educação, que era impossível cumprir. A própria FETEMES, naquele momento, entendeu que tinha que renegociar aquele aumento, que era coisa de 17%, assim, no primeiro ano, que nenhum governo conseguiria, mas aquilo trouxe um desgaste, né, Chuto? O Reinaldo disse aqui na entrevista. Ele falou sobre isso, eu vi. Ele falou que foi um pacote de bondades. De bondades na hora errada, né? Porque poderia ter feito aquela... Que o professor merece muito mais, inclusive, mas tinha que ter sido feito, realmente, durante todo o processo do mandato do André, que não foi feito, ele fez quase de saída. Tipo ali em dezembro, né? Praticamente ele mandou. Mas, enfim, graças a Deus, repactuou, e hoje a gente vê o governo do estado, né, já cumprindo essa questão do piso de 40/20. Mas naquele momento o governo do Reinaldo estava com uma avaliação muito ruim perante o eleitor por todas as medidas que ele tomou. E eu era vice dele. Então não tem jeito, o vice fica... Realmente, naquele momento também, ele colhe aquele desgaste, né, que estava havendo. E aí, o adversário, que era o Marcos Trade, ele explorou muito isso, né? Ele dizia, olha o que está acontecendo no governo, né? Ele dizia assim, olha, se vocês querem isso para Campo Grande, então, e Campo Grande era outra história, não tinha nada a ver, a realidade de Campo Grande era outra. Mas aquela história assim, Fabiano, uma mentira contada muitas vezes, às vezes vira uma verdade. E as minhas dificuldades nas eleições majoritárias, infelizmente, tem sido isso. Eu não tenho medo de dizer e de afirmar uma coisa aqui. Eu não perdi, por exemplo, essa última eleição em Campo Grande, que nós vamos chegar lá, eu não perdi para a Adriane, eu perdi para as mentiras que ela contou. É diferente. Nessa eleição, ainda sobre 2016, Rose, o segundo turno foi bem acirrado, né? Foi. Desde então, a sua relação com o Marcos Trade, ela mudou, ficou um pouco mais distante? Olha, você não guarda ressentimento? Não, eu não guardo ressentimento de ninguém. Dizem que quando a gente não perdoa uma pessoa, esse problema não é para a pessoa, é para a gente mesmo, né? E o perdão, ele precisa ser exercitado. Então, eu não tenho nada contra a pessoa, o ser humano. Eu preciso perdoar. E perdoar não é uma coisa fácil, mas é necessário, né? Então, teve momentos que eu me senti extremamente ofendida mesmo, né? Teve uma fala na Assembleia muito dura dele, naquele momento, que acho que nem cabe aqui repetir as palavras que foram ditas, mas que ele me pediu desculpa por aquilo, compreendendo o erro, e está desculpado. A política, eu tenho um jeito de fazer, tenho um jeito de pensar, o Marcos teve o jeito dele de governar, eu teria feito diferente? Sim, porque a gente pensa, né, de forma diferente, mas pessoalmente eu não tenho nada contra a pessoa de ninguém. Agora, quando fala de política, eu tenho o meu jeito de pensar, as minhas prioridades seriam outras, né? Então eu acho que é esse respeito que a gente precisa ter contra a pessoa. Agora, eu não preciso defender aquilo que eu não acredito, né? Como política pública e ação que o gestor às vezes toma, né? Então acho que essa é a diferença. Agora, mágoa eu não guardo de ninguém, Chuto. Agora, a senhora depois foi deputada federal, 120.901 votos, maior votação proporcional
né? Teve Sim. esse cargo no Legislativo, essa empreitada depois para o Legislativo no Congresso. Sim. Mas aí depois deixou o PSDB. Foi. Né? Então foi uma ruptura até da linha política que a senhora tinha construído. Foram anos no PSDB. 16 anos. Como lá. é que foi isso? Como é que foi a decisão de deixar o partido, né, sobretudo, e aí o que veio depois, né, Sim. a própria relação com quem ficou no PSDB, como é que foi tudo isso? O Fabiano, naquele momento, bom, eu tinha disputado a eleição majoritária, né, para o cargo executivo em 2016, perdi a eleição no segundo turno. Em 2018 eu fui a deputada federal mais votada do estado, né, proporcionalmente, inclusive, a mulher mais votada do Brasil, né? Fui eu naquela eleição. Muito bem consolidada, inclusive no interior, em Campo Grande, melhor ainda, né? Porque a minha base sempre foi muito forte aqui. E eu lembro que eu conversei com o Reinaldo, né, presidente do partido, ali junto, e eu disse para ele, eu falei, governador, eu gostaria de ser candidata a governadora, né, pelo nosso partido. Não, aí o Reinaldo me disse, mas eu tenho uma conversa com o Rido, eu tenho um compromisso com ele. E eu disse, Reinaldo, eu acho que de repente seria justo a gente trabalhar talvez a questão das prévias, né, para a gente poder entender quem era o nome. E o PSDB, naquele momento, não teve condições, né, até pelo compromisso que já havia feito com o Riedel. E o meu sonho era disputar a eleição. Foi por isso exclusivamente que eu deixei o partido, porque para ser candidato você precisa estar afiliado em um partido. Não pode ter 2 candidatos, Chuto, a governador no mesmo partido. Eu falei, poxa, eu vou atrás do meu sonho. Mas nunca saí brigada, nunca. Nunca houve uma discussão entre eu e Riedel, nem quando eu estava saindo do partido, muito menos depois, né? Com o Reinaldo também, de forma alguma. No segundo turno, obviamente, ficou ali um sentimento, né? Eu sinto, e eles me falaram isso, que eles esperavam que quando eu não cheguei no segundo turno e eu tomei a decisão, né, de apoiar o capitão Contar, houve ali uma certa decepção do PSDB em relação, poxa, mas por que ela não veio aqui? E é legal, posso falar sobre isso, Chuto? Claro. Por que eu não fui com o Riedel naquele momento? Não era nada contra o Riedel. Eu sempre acreditei, né, que o Riedel era um dos candidatos mais preparados para ser governador do nosso estado, né? Inquestionável o preparo dele, a idoneidade dele, e está provado isso, né? E não é à toa que eu hoje reconheço a importância, inclusive, de ajudá-lo na reeleição. E já definimos isso, que vamos estar com ele. Só que naquele momento, todo o grupo do interior do estado que havia rompido com o PSDB também para ficar comigo, eles falaram, Rose, não tem coerência, você já saiu de lá. E agora, no segundo turno, como é que a gente volta? Entendeu? Depois de tudo. E foi uma eleição também que o PSDB, né, lá com as lideranças do interior, falou, poxa, quem não está com a gente é contra a gente. Então, houve também lá no interior alguns mal-estar entre as lideranças. E aí, eu ouvi essas lideranças, sabe, Fabiano? Eu não decidi sozinha. E esses vereadores que me apoiaram para governadora, na grande maioria, eles entendiam que tinha que ir atrás de uma mudança, para ter uma alternância de poder de partidos e tal. Foi quando a gente decidiu ir com o capitão Contar. Rose, você se arrepende? Não, eu nunca fiz nada errado, nem escondido, nem menti, nem briguei, não me arrependo de nada, né? E penso que o Contar também tinha ali uma motivação muito positiva, sabe? Para poder fazer um bom governo pelo estado, né? Então, por isso que eu fui com ele, mas sem briga, sem ressentimentos. Em janeiro de 23, olha, a eleição terminou em outubro de 22. Em janeiro de 23, eu fui à governadoria e disse ao governador, eu te desejo sucesso, o Riedel, e se você quiser, se você aceitar, o meu desejo é te apoiar e caminhar contigo daqui para frente, para até chegar na sua reeleição. Nunca pedi nada em troca, não tem secretaria, não tem cargos no governo, não tem nada disso. O que tinha realmente era o entendimento de que o Estado escolheu o Riedel. Eu nunca tive dúvida que ele faria uma grande gestão, né? Sempre gostei do time, eu sempre gostei do grupo. Eu só fui embora porque eu estava atrás de um sonho, mas não era nada contra ninguém, nem contra a pessoa e nem a posição de ninguém. Rose, entre 2022 e 2016... Tem a eleição de 2018 para a prefeitura. Não, 2020, né? Entre 2020. Isso. Entre 2016 e 2020. Tem o 2018 para a prefeitura. Desculpe. Foi para a prefeitura para 2020. Isso. 2020. Isso. Nessa eleição de 2020 para a prefeitura, Rose, você pleiteou a vaga para disputar a prefeitura já?
Já eu procurei o partido porque eu tinha perdido em 16, né? Para o Marcos. 2020 tinha uma nova eleição. Sim. Eu entendia que um partido forte como o PSDB, com o governo do estado, né, não poderia abrir mão disso. Porém, havia um compromisso que o PSDB já tinha feito, né? E esse compromisso era de apoiar a reeleição do Marcos. E aí, naquele momento, o PSDB falou, olha, Rose, não tem condições de você ser candidata aqui por conta do compromisso que nós temos, porque o Marcos havia apoiado o Reinaldo, Sim, né? em 2000. Então, e naquele momento eu disse, então, pro Reinaldo que eu não teria condições de estar com o Marcos Trade por questão de coerência, poxa. Eu tinha disputado contra ele, né? Uma campanha difícil, acirrada, onde a gente pensava de forma tão diferente. Como é que eu iria apoiar o Marcos ali naquele momento? Então eu falei, bom, então eu preciso que vocês me liberem. E aí foi quando, naquela eleição de 2020, eu estava ainda no PSDB, mas apoiei a candidatura da delegada Sidneia à Prefeitura de Campo Grande. Mas essa decisão do PSDB de não liberar a legenda para a prefeitura, isso foram águas passadas, resolveu de boa? Sim. E eu entendi, sabe por que eu entendi, Fabiano? Porque tem hora também que você... Tem hora não, sempre, né? Você não pode pensar só em você. Você tem que pensar no todo, né? Eu acho que eu compreendi mais 2020 o PSDB não me dar legenda do que talvez em 22. Porque 22 eu me sentia muito parte do grupo e a minha visão era assim... Até hoje é assim, eu acho que do grupo, quem tiver mais condições é que tem que estar lá, né? Então... Em 2020, havia um compromisso do partido, porque o Reinaldo disputou uma eleição dura contra o juiz Odilon em 2018, com uma diferença pequena, né, por tudo que aconteceu, e o prefeito da capital, que era o Trade, ele apoiou o Reinaldo. Então, como é que ele não estaria junto? Então, naquele momento eu compreendi, nunca ouvi, assim, nem debate, nem discussão. Em 2022, que eu achava assim, poxa, acho que eu tenho mais chance, por que não eu, né? Lembrei daquela música agora, viu, Chuto? Por que não eu? Porque em 2022, na verdade, as pesquisas da época indicavam que você estava na frente ali. Você, o André estava ali meio que na frente, e o Riedel estava lá atrás, nas pesquisas iniciais, né? Sim. Então acho que você tinha argumento para pleitear a vaga, mas não foi dado e por isso mudou de partido. Foi por isso. Eu queria disputar, falei, poxa, não tem outro jeito. Aí eu falei, gente, então desculpa, mas eu preciso sair. Aí foi quando o União Brasil me fez o convite. Né? A senhora falou do apoio a Capitão Contar na eleição, no segundo turno. E no final das contas, no segundo turno para a prefeitura, ele foi um dos movimentos de apoio. Foi. A senhora foi importante na votação que a senhora atingiu? Foi importante, sim. Até porque, assim, essa eleição de 24, ela ainda vem muito polarizada, né? E houve, assim, o fato de eu ter ocupado um cargo na Sudeco, Fabiano, me deixou nessa eleição no sentido das pessoas sempre quererem, né, adversários, sempre querer dizer, a Rose é de esquerda, a Rose é comunista, porque eu ocupei um cargo no governo federal. E eu acho que a verdade precisa ser dita, né? Eu sempre penso que tem gente com comportamento bacana em todos os lugares. Tem muita gente do bem em todos os partidos. Infelizmente, tem pessoas, às vezes, com vícios na política, com posicionamentos que eu não concordo, também em todos os partidos. Né? Então, só que eu não sou do PT, ué. Como é que eu vou mentir que eu sou se eu não sou? Primeiro que a senhora chegou na Sudeco como? Então, o governador Caiado, de Goiás, ele foi o primeiro que me indicou para a Sudeco. A Sudeco é um órgão, gente, que ela cuida do Centro-Oeste, dos 4 estados. Historicamente, quem indica as pessoas que assumem esse cargo são os governadores. Tanto é que o que foi lá de encaminhamento para a Casa Civil do governo federal? Foi um encaminhamento com assinatura de todos os governadores me indicando para ocupar aquele cargo. Então, eu fui uma indicação do União Brasil e que o governo do Lula me aceitou. Ou seja, é um cargo federal e há uma articulação política para a ocupação de muitos cargos federais. Sim. Na Sudeco, a senhora ocupou essa vaga por uma articulação do União Brasil na figura do Ronaldo Caiado. Do Ronaldo Caiado, que é um partido de centro-direita. Né? Voltando aqui, Chuto, então o que aconteceu? Na eleição, tentaram colocar isso, né, como assim, virou a luta do bem contra o mal. Foi uma pena o que aconteceu aqui, porque muitas pessoas, inclusive pessoas próximas a mim,
É o que eu disse sobre a mentira. Uma mentira contada muitas vezes vai virando verdade. E as pessoas, Rose, eu não vou votar em você porque, poxa, você agora é de esquerda, você agora defende tudo. Não, gente, eu não sou da esquerda, eu sou de centro-direita. E quando o Capitão Contar vem, né, e vem para ajudar, ele é uma liderança de direita com expressão muito grande. E aquilo ali, de certa forma, assim, muita gente olhou também e falou, poxa vida, né? Pô, se o Contar também tá, é a prova que a Rose realmente ela não é de esquerda, porque talvez ele não estaria ali. Então, houve, por outro lado, que loucura, né? Quem era do PT também não votou em mim. Porque falou, não vou votar nela porque ela é de direita. E, na verdade, o que estava em jogo, sinceramente, eram os problemas de Campo Grande. Quem tinha mais condições de ajudar a cidade, mais preparo, as melhores propostas que vocês da mídia, da comunicação, da imprensa, vocês deram todas as oportunidades para nós, né, Fabiano? Para todos os candidatos. De forma exaustiva, Campo Grande teve a oportunidade de conhecer a ideia, a projeto, vida de todo mundo. Só que aí nos bastidores, né, no submundo, infelizmente, submundo da internet, né, onde às vezes de forma covarde as pessoas não assinam o que elas falam, as mentiras tomaram conta. Eu lembro como hoje, que no dia da eleição, no primeiro turno, no domingo, montaram um vídeo chuto, daquela época ainda da gestão do Bernal. E eles fizeram uma montagem de um vídeo de vários protagonistas de jornais com expressão daqui, de vocês, por exemplo, da TV Morena, no Jornal Nacional, como se vocês estivessem dando notícia que eu, Rose Modesta, era responsável por desvio de merenda na gestão do Bernal. Olha que loucura! Então, um vídeo forte que saiu no dia da eleição. Eu devo ter recebido de pessoas diferentes, assim, mais de 200, 300 pessoas. Então, aquilo tomou conta, porque veio de disparo de robô. Então, isso é uma coisa que contaminou muito o processo eleitoral em Campo Grande, né? E ficou esse debate, quem é de direita, quem é de esquerda. E, na verdade, assim, né? A Adriane e o esposo já tinham apoiado na eleição anterior. Ao Vander, por exemplo, que era do PT, né? Tinha vídeo deles. A Tereza Cristina é do PP. O PP tem cargo no governo do Lula. E olha, isso não faz da Tereza uma mulher de esquerda. O partido dela emprestou um nome para estar lá, que está lá trabalhando e entregando o que tem que entregar, mas que na hora de discutir governabilidade, a gente viu ontem a resposta, que os partidos que estão dentro do governo do PT votaram contra o PT. Derrubaram ontem lá a questão do IOF e de forma, inclusive, entendeu? Muito coerente. O Brasil não aguenta e não suporta mais carga tributária. Não é o momento, não cabe isso. A gente precisa falar de corte, não é de aumento de impostos. Então, o eleitor precisa estar muito atento para compreender o que está por trás de todas as notícias que vão chegando, né? Mas é uma tristeza a gente se resumir à política e, sobretudo, às campanhas eleitorais. Parece haver uma dificuldade de acreditar na verdade e a mentira cola muito mais fácil. Não se tem essa impressão? Olha, tem a impressão e tem a estatística. Uma mentira, ela anda 7 vezes, segundo os especialistas, mais rápido do que uma verdade. Você não vê pessoas na rede social, por exemplo, falando de uma coisa bacana, né, e divulgando e fazendo questão de ir lá, de comentar. Porque a mentira geralmente vem acompanhada de uma coisa ruim, né, quando vai mentir, ou às vezes a pessoa mente também, que é uma coisa boa, né, mas geralmente é para poder você manchar a imagem de alguém. Isso não anda, isso sai voando e cola muito mais do que a verdade. E por mais que você fale, e por mais que você mostre documento, é impressionante, Fabio, o que fica é a mentira. Rose, e como essas fake news, essas mentiras afetam a sua vida e também da sua família, por exemplo? Nossa. Seus pais. Olha, eu chuto sinceramente, essa eleição foi a pior que eu disputei na minha vida nesse sentido, né? Foi muito pesada. Né? Então, assim, de vida pessoal, de falar de transparência de cargos que já ocupei, né? De idoneidade das ações dos meus mandatos, da minha fé ser questionada, que é talvez a coisa mais triste que eu vi nisso, foram as pessoas usando essa questão da fé e dizendo que eu não era mais uma mulher cristã, que eu não defendia mais os princípios, né? Que a Bíblia, que é o livro que eu mais acredito no mundo, entendeu? Eu acredito que é verdadeiramente a palavra de Deus ali. Eu acredito nisso. A minha fé me permite acreditar nisso. E as pessoas colocaram até isso em xeque, né? Isso machucou muito, machuca a mãe, machuca mais a família do que a gente. E eu confesso que eu fiquei até um pouco abalada emocionalmente. É a primeira vez que eu tive que procurar ajuda, inclusive psiquiátrica, porque
Eu acordava às vezes, Fabiano, já assustada, qual é a mentira que contaram hoje? Então, às vezes, 4 da manhã, já despertava assustado olhando o celular para saber qual é o vídeo que eles vão soltar hoje, né, de mais uma fake news. Então, foi uma eleição muito dura mesmo. Falta para o país avançar como sistema eleitoral, conseguir fechar mais esse combate à fake news e a punição da fake news? A senhora acha que em 2026, por exemplo, tem condição de dar uma resposta diferente ou a gente está longe ainda de enfrentar isso? Eu penso que essa decisão agora do STF, que a gente já viu essa semana aí, né? Que já tem a maioria, inclusive, para poder responsabilizar as empresas, né? Que soltam aí Instagram, Facebook, enfim, WhatsApp, tudo. Isso pode sim dar uma resposta um pouco mais rápida. Por exemplo, um vídeo para você conseguir derrubar ele, né, de um canal desse, demora demais. Por mais que você tenha uma ação da justiça, demora para sair. Com essa nova decisão, punindo, né, e vai mexer no bolso, né, tem multa, tem tudo. Então, acho que isso pode ajudar a gente a ter uma eleição em 2026 um pouco mais leve, mas ainda é muito difícil, Fabiano. De todas as denúncias que nós apresentamos, a gente tinha tudo, o telefone de onde saiu, tinha a fala da própria pessoa, né, que soltava os fake news, e a pessoa dizendo, olha, enquanto a gente estiver aqui, esse determinado candidato ou essa candidata não ganha eleição, se depender de nós não vai ganhar eleição, e eles trabalhando a mentira. Até hoje a polícia não conseguiu notificar, e eu estou acompanhando isso, não acha, entendeu? Então, assim, precisa realmente ter penas mais duras, e acho que mais do que isso, o que pode ajudar as pessoas a não votarem motivadas por uma mentira, ou enganadas, né, assim, induzidas aí a um erro na hora de uma eleição, a pessoa realmente ter a curiosidade de falar, puxa, vou ver se essa notícia realmente faz sentido, e aí procurar nos veículos sérios essa informação, entra lá no Google, vai lá, digita, vai atrás, se for possível, né, procura saber, vai atrás de certidão, fala, vai na rede, ó, mostra aí, Rose, sua certidão, para realmente você provar que você não é investigada nada, que você nunca foi condenada. O eleitor, infelizmente, vai ter que estar cada vez mais disposto a buscar a verdade para não ser induzido ao erro na hora de escolher os seus candidatos. Pô, eu queria voltar nas eleições de 2022. Você estava disputando o governo do estado, né, com o André, com o Marquinhos, o Capitão Contari e o Riedel. Você estava bem colocada nas pesquisas antes do dia da eleição, mas você foi em 4º lugar. Sim. Em primeiro turno. Teve um episódio que já conversamos aqui com o André, até com o Capitão Contar sobre isso, sobre a afirmação do Bolsonaro no debate da TV Globo, né? Sim. Pedindo voto, né? Dizendo que o candidato dele aqui no estado seria Capitão Contar. Você sabe que foi o único estado do Brasil que ele fez aquilo, Chico? Bom, nós já ouvimos as pessoas que envolvidas a contar, a Soraya também, já conversamos com... Na opinião do André Putinelli, do ex-governador, aquela fala foi fundamental para tirá-lo da disputa. Sim. Você avalia que aquela fala também afetou o seu resultado? Vamos falar de números, né? Na terça-feira, a última pesquisa que a gente viu, inclusive divulgada aqui pela TV, trazia o Riedel, o André ali na frente, eu e o Riedel empatadinhos ali, né? E mostrando que o voto útil, inclusive, o voto útil do domingo, poderia me levar para o segundo turno. Por quê? Porque como o André tinha uma rejeição maior do que a minha, né? E naquele momento eu estava encrescida e ainda tinha uma porcentagemzinha ali de pessoas indecisas, as nossas pesquisas internas também diziam que o voto útil no domingo poderia ser eu. E eu estava ali a 2, 3 pontos só de diferença, né? E na nossa pesquisa mostrava o Riedel, viu? Na frente, assim, pouquinho, mas consolidado para ir para o segundo turno. E eu e o André com diferença de 2, 3 pontos. Então, realmente, aquela fala, segundo os números, e eu acredito na ciência política, né? Não tem como... olha só essa eleição.
Era falando de nós agora, a pesquisa que a gente viu no sábado, agora de 24, mostrava eu na frente com 1, 2 pontos. Ou seja, poderia virar, como virou 1, 2 pontos para ela. Então as pesquisas, geralmente, quando não querem, elas não erram, entendeu? Então nós tínhamos as pesquisas que me mostravam eu e o André disputando, e o Capitão Contar um pouco mais para trás ali, em 4º lugar. Então, realmente, a fala do Bolsonaro teve uma força muito grande. É inegável isso por todos os números que eu vi, e não estou aqui desmerecendo jamais o Capitão Contar. Ele também vinha fazendo uma campanha importante, mas a gente só sabe quando abre urna, mas os números mostravam que esse segundo turno seria entre o Riedel e eu, ou o Riedel e o André. A eleição seria essa em 2022. Inegável a força do Bolsonaro, né? O apoio dele. Eu não tenho dúvida que, de novo, ele ajudou a decidir a eleição de Campo Grande, junto com a Tereza, que aqui no nosso estado é a maior, né? Não só aqui, mas a Tereza, ela é a maior força, uma das maiores forças da direita do Brasil. Do Brasil. Brasil. Inclusive, os resultados de Campo Grande de 2022 passam muito pela articulação dela. Muito. A Tereza, ela tem, assim, uma habilidade, e mais do que habilidade política, né, que é importante, mas é mais importante você ter a credibilidade. A Tereza é uma mulher de muita credibilidade. Eu digo isso pra ela, né? Esses dias falei pra ela, olha, se eu tivesse disputado contra a Adriane, eu seria prefeita. Eu disputei foi contra você. E aí, 2022 passa essa eleição, a senhora sai fortalecida com uma votação já expressiva, né? Quase 180 mil votos. Sim. E aí, a decisão, então, mais uma vez falando do Capitão Contar, Sim. no segundo turno, né? Uhum. A relação com o governador Riedel, a senhora falou que foi uma questão superada. Superada. E aí, eu queria voltar até nesse caminho que depois de 2022 veio a Sudeco, retomando Sim. essa questão de que a senhora foi colocada na campanha, na última, como alguém do PT e tudo mais. Sim. Algum arrependimento de ter ocupado o cargo da Sudeco? Não, de forma alguma. Quando o meu partido me indica para lá, eles me indicaram entendendo assim, Rose, você é do Centro-Oeste, você tem experiência, vereadora, vice-governadora do estado, esteve aqui no Congresso como deputada federal, e a gente precisa de alguém que seja da política, mas que tenha essa experiência. E você é o melhor nome para estar lá nos representando. E uma outra coisa interessante, o União Brasil indicou o ministro do MDR, que é o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E, Fabiano, a SUDEC é vinculada ao MDR. Então, eu falei, poxa vida, é uma grande oportunidade de ajudar o meu estado. E foi maravilhoso. Por que eu não me arrependo jamais? Olha só, o orçamento do FCO, quando eu entrei, era 11,3. 11 bilhões,3. Quando eu saí, eu já deixei com 13 bilhões. Já numa construção com o Congresso, na hora do orçamento de 2023, a gente construiu isso, aumentamos o recurso para a região Centro-Oeste e automaticamente aumentou para o Mato Grosso do Sul os investimentos no agronegócio, nas empresas e na indústria. Lançamos o FCO A Mulher Empreendedora, trazendo a mulher para esse protagonismo empresarial. E lançamos o microcrédito orientado, que é para chegar no pequeno, que foi lançado agora, recentemente, esse mês. Foi no início do mês, a nova superintendente da Sudeco que está lá, a Luciana Barros, né, que ficou, inclusive, desde quando eu saí para ser candidata a prefeita, ela já ficou e eu não quis voltar, inclusive, para não mudar a estrutura. Entrei lá, saí para ser candidata, aí perde a eleição, volta de novo. Não, eu achei interessante que ela desse sequência, né, no trabalho. E agora nós temos o FAMP, né, que era o nosso grande desafio. Para tentar fazer esse dinheiro chegar no pequeno, tem que ter alguém que faça, que dê esse aval, porque as pessoas que não têm garantia, o banco não libera o dinheiro. Então lançou aqui junto com o Sebrae o FAMP. Gargalo, inclusive. Um gargalo enorme. É a grande queixa, né? Uhum. Existe o dinheiro, existe o recurso, está lá. Sim. Mas o acesso até esse recurso é muito difícil. Muito difícil. Principalmente para o pequeno e micro, eu diria que é quase impossível, porque as exigências do por banco exemplo, são terríveis. da garantia real, em valor 130%, 150% mais do que o do empréstimo. E quem está começando não tem isso, né, Chuto? O cara já quer o dinheiro para ele iniciar. Como assim? Esses programas, elas resolvem esse gargalo? Sim, esse foi um passo dado agora, Chuto, porque nós ficamos 1 ano e meio construindo uma saída. Qual foi a saída? O Sebrae entrou junto, o FAMP, né, que é o fundo lá de apoio às microempresas, eles que vão ser o aval desses pequenos
agora empresários. E foi lançado agora em Campo Grande. E finalmente saiu. Então, com esse aval, o pequeno, ele pode ser que ele... Pode ser não, ele tem que pagar um juro um pouquinho maior, mas ele consegue pegar o dinheiro. Então, esse foi o primeiro avanço, né, que a Sudeco, juntamente com o Sebrae, consegue dar em sentido do pequeno, que não consegue mesmo pegar o dinheiro. E é uma coisa importante falar. A Sudeco não é ela que entrega o dinheiro. O fundo é de lá, que é do governo, mas quem faz a operação são os bancos. Por quê? Porque a responsabilidade e o risco também é do banco. Para esse fundo nunca deixar de existir, o risco é do banco. Então, o governo paga para o banco, ele assume todas que chama lá o Del Credere, né, que são as taxas, tudo. Esse risco desse dinheiro que ele empresta é dele. E aí o que o banco faz nessa hora, né, Fabiano? O banco coloca lá todas as garantias possíveis. Você praticamente, né, se você não tiver patrimônio grande, você não consegue pegar a FCO. Então, isso é uma coisa que a gente está tentando mudar agora, mais pensando no pequeno, porque o grande sempre consegue, porque ele tem terra, ele tem fazenda, ele tem empresa, né? Ele tem, às vezes, dinheiro em conta que ele deixa como aval. Agora, o pequeno não conseguia nunca. Vamos ver agora como é que vai ser, porque foi lançado em Campo Grande o primeiro, mas agora tem um fundo de aval. O fundo garantidor não deu certo? O fundo garantido é esse agora. Esse vai ser esse o fundo que é o garantidor. FAMP. Ele chama FAMP, tá? Esse que vai ser o aval. Entendi. Vamos ver agora como é que vai rodar esse ano, né? Agora, mas é possível entrar nessa seara do banco que é autônomo, tem suas prerrogativas aliás, sim. Se tem alguém que tem lucro nesse país, é o banco, né? Muito, então, né? Tem como mexer nisso, nessa autonomia dos bancos? Sim, o Fabiano foi construído com eles, porque eles tinham que aceitar o FAMP como fundo garantidor, e foi uma luta, viu? Porque eles realmente não queriam, entendeu? Então, eles já tiveram que mudar na estrutura deles para poder aceitar o FAMP como fundo garantidor. Só foi lançado porque os bancos que operam o FCO, que é o Banco do Brasil, o Sicredi, Sicobi, o BRB, né, em Brasília, que são esses bancos que operam o FCO. Eles tiveram que aceitar essa condição. Agora, nessa vida na Sudeco, né? Você veio de cargos mais políticos, mandato, tudo mais, essa disputa, tudo mais. Como que era a rotina para Rose nesse órgão lá, federal? Né? O bastidor, um pouco de como era. Sim. Muito diferente da sua rotina anterior. Você se adaptou, foi tudo... Bastante diferente, mas foi uma experiência maravilhosa, porque acabou que a Sudeco, por exemplo, o fundo, né? Que a gente está falando aqui, o recurso, o orçamento era quase 2 vezes o tamanho do orçamento de Campo Grande. Então, para mim também foi uma experiência, 1 ano e meio que eu fiquei lá, Chuto, de gestão, né? Gestão, trabalhando com 4 estados, sempre reunida com 4 governadores, com todos os ministérios tentando fazer uma política transversal. Essa experiência foi muito importante para os sonhos que eu ainda tenho, né? Eu falo assim, que às vezes, por mais dolorido que seja, talvez, uma derrota, né, de uma eleição, eu não tenho dúvida de uma coisa: cada dia que passa eu estou sendo mais preparada para assumir os grandes desafios que eu acredito muito que eu ainda vou, né, ter na minha vida. As posições que, se Deus quiser, a gente ainda vai ocupar. A rotina era sair de Campo Grande na segunda-feira e voltar na sexta, né, feira para cá. Durante o dia, sempre atendendo o pessoal, tanto da classe política, né, do Estado, porque a Sudeco também trabalha com orçamento próprio, que são os convênios com as prefeituras, né, para poder trabalhar com estrada vicinal, com pontes, com agricultura familiar. Tem os convênios com as universidades, tem o nosso trabalho também com a Bioceânica. Então, era um mundo de trabalho, né, com diversas lideranças, diversas categorias, para a gente poder debater sobre o desenvolvimento da região Centro-Oeste. Então, foi uma experiência maravilhosa. Tanto é que essa minha relação com o Centro-Oeste acabou me levando para receber um novo convite, que é onde eu estou hoje. Rose, voltando um pouco a essa questão mais pessoal mesmo, vamos falar um pouco sobre fé? Vamos. Tão bom falar de fé, né? Você, bom, tem um histórico, né, evangélica, enfim. Sim. Mas como você avalia esse uso, até acho que um pouco exagerado, dessa questão de fé nas eleições? Que acaba dividindo até as igrejas, na verdade, Sim. né? Essa polarização chegou às famílias e também nas igrejas, né? Como Sim. você avalia? Bom, primeiro falar da importância, né, da fé.
Importância da nossa fé, Fabiano. Se a gente achar que a vida é só isso aqui, a gente vai desistir. E é uma pena que muita gente que desiste, inclusive, de viver, é porque em algum momento perdeu a fé. Né? Então, a nossa vida não é só o físico, tem o espiritual, né? É o corpo, é a alma e o espírito, e precisa ser cuidado e alimentado. Eu alimento, né? Lá na minha fé, na minha igreja, eu congrego, né? Qual é a sua igreja? A minha igreja chama Ministério Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que foi fundada por um pastor batista há mais de 60 anos atrás. E eu estou lá desde 92, congregando nessa mesma igreja. Fica, inclusive, aqui no bairro, pertinho do Jardim Botafogo, ali perto do Pioneiras, né? Como que eu sempre lidei com a fé e a política? É importante, todo cristão, na minha avaliação, né, não pode abrir mão de seguir o que é bíblico. Então, não usar o nome de Deus em vão, né? Há um tempo para todas as coisas. Então, dentro da igreja não é a hora de falar de política, porque quem vai à igreja não vai para ouvir arroz política, vai lá para ouvir uma palavra de fé. Então, eu sempre procurei separar isso. Você pode conversar com qualquer pessoa que congrega comigo. Você não vai encontrar ninguém na igreja que eu estou há mais de 30 anos dizendo que em algum momento do culto eu peguei um microfone para falar de projeto político ou até a minha liderança espiritual tenha feito isso. O máximo que a gente faz lá, como costume e pode ser quem estiver lá. Chega no final do culto, né, se tem lá algumas lideranças com mandato, sem mandato, que vai para um desafio, é a igreja orar por aquelas pessoas e ponto. Ninguém fala, esse é o meu candidato ou não é meu candidato, não existe isso. Eu sempre procurei dividir, né, isso da política. Agora, eu nunca nego quem é meu Deus. Então, onde eu estou, eu falo do meu Deus. Então, se eu estou numa reunião e eu vou falar de vida, de superação, eu não consegui chegar aqui só pelo ensinamento dos meus pais, que foi muito importante, ou pela unidade da minha família, que é fundamental, ou pela capacidade que Deus me deu. Eu cheguei aqui porque eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida, como tem na vida de todo mundo, na área que cada um está. Eu nunca abro mão de falar isso, mas não é dentro de uma igreja na hora de um culto. Eu só procuro separar isso. O restante, eu sempre falo da força que tem meu Deus, o poder que Ele tem, sabe, Fabiano? Se eu estou aqui é por conta dEle, se eu estou viva, né? Se eu existo é por conta dEle, a vida foi dada por Ele. São valores inegociáveis, viu, Chuto? A vida, né? A nossa família, a importância que tem, né? E quando alguém fala, Rose, você é uma mulher conservadora? Eu falei, eu sou uma mulher conservadora, né? Porque eu acredito que nós não podemos abrir mão da vida. Por isso eu sou contra, absolutamente contra o aborto. Isso não tem discussão para isso. Eu sou extremamente contra a criminalização das drogas. Sou porque eu conheço de perto. E o nosso corpo é o corpo do Espírito Santo. A gente precisa cuidar de saúde. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando que você é contra a droga para recriminar, porque até aquele que é dependente químico, ele está doente. Ele não é um bandido, ele é um doente, né? Agora, a gente precisa ser conservador em amor. O cristianismo, a marca do cristianismo é o amor. Como é que Jesus se comportaria diante das pessoas que você julga, né, um pecador? Porque nem somos nós que temos que julgar, né? Jesus, com todos os pecadores, a história dele, de vida, como homem, como Deus, ele deixa muito claro. Vai lá, eu te amo e não peques mais. Então, assim, o que a gente vê hoje são as pessoas confundindo, né, o cristianismo, aquilo que Deus quer que o homem faça, o que Deus espera do ser humano, com ódio, né, e com o preconceito que não cabe, não pode estar no coração de ninguém, muito menos de alguém que se diz cristão. Essa é uma trincheira mais evidente, cada vez mais evidente no que nós estamos vivendo no país, porque a política se faz cada vez mais presente na igreja, e não Sim. que a igreja tem que ser alheia à política. De forma alguma. Mas quando as questões começam a se misturar, como por exemplo você imaginar que em alguns redutos religiosos, independentemente de qual religião seja, existe algum certo tipo de nós contra eles, o que traz algo relacionado ao divisionismo, e aí nisso tem uma proximidade muito grande com um ódio. Então isso acaba separando as pessoas de Deus, né? E separando um pouco do que a igreja existe de propósito, que é para unir, para convergir, para pacificar as questões. Não parece muito confuso tudo isso hoje? Por isso, Fabiano, assim, eu penso como você, a igreja não pode estar alheia, porque a igreja, quando ela cumpre o seu princípio,
cristão e bíblico, ela tem muito para contribuir com a transformação que precisa acontecer na sociedade, na vida das pessoas, em especial as mais vulneráveis. É a igreja que pode fazer isso. Sabe, eu não estou falando só da minha igreja, eu estou falando da igreja como um todo. Como um todo. Como um todo. Agora, tem a hora para falar de política, né? Tem o jeito de falar de política. O segmento evangélico cresce muito, inclusive, nesses últimos anos aí, cresceu mais do que o segmento católico. O próprio Congresso é uma bancada, prova disso, uma bancada né? importante no Congresso. E penso que cada um que chega lá, representando esse segmento, tem que chegar lá exatamente com esse espírito que Deus espera da gente, entendeu? De contribuir com esse país, com os valores que a gente precisa manter, que é o valor do amor, do respeito, do cuidado com as pessoas, com aqueles que mais necessitam. E vou te falar uma coisa, Fabiana, a grande maioria agem assim, sabe? Agora, tem também alguns oportunistas, né? E são esses que a gente realmente não pode aceitar, porque a grande maioria das representatividades, das lideranças que chegam lá por alguma igreja tem um comportamento muito bacana. Agora, no meio disso, também tem aqueles que acabam usando isso, Rose, né? Olha que paradoxo. Domingo passado eu ouvi uma mensagem muito interessante. Quem estava lá levando a mensagem deu os números, né? E do IBGE, somando os católicos e os evangélicos no Brasil, eles somam 85% da população que assinaram na entrevista que são cristãos. Com uma população onde 8 em cada 10 se considera cristão, o Brasil não teria que ser um país muito melhor hoje? É verdade. Não tem um país que acolhe mais. Não tem um paradoxo? Que acolhe mais, que evita as brigas, que tenta pacificar. Porque esse é o sentido, não é? Esse é o sentido. Sim, 8 brasileiros. A cada 10. A cada 10. São cristãos. Se considera cristão Ou e seja, assinalou lá, seguem o exemplo de Cristo. A gente teria que estar num país muito melhor que está hoje. É. Com menos violência, com menos corrupção. Com menos... que nem todos aqueles que se dizem cristãos vivem o cristianismo de verdade, né, Fabiano? E aí tem uma parte na Bíblia muito bacana que a Bíblia fala assim, que analisa o homem a si mesmo, né? Porque nós não podemos julgar, né? Será que a Rose é boa? Será que o Fabiano é? Será que o Chuto é? Analise o homem a si mesmo, porque é muito sério isso. Se você se diz cristão, né? E se você, inclusive, usa o nome de Deus, use isso com muita responsabilidade, porque ele vai cobrar, né? Então, eu acredito que se realmente, como você disse, é uma análise interessante, né? Se todos nós, independente de políticos que estão na política ou não, né? De cristão que está na política ou não, o ser humano, de forma geral, né, que segue a Cristo, ele precisa se analisar todos os dias e fazer aquela pergunta, né? Será que eu estou amando como Jesus deveria amar? Será que eu estou acolhendo como Jesus deveria acolher, né? Será que eu estou falando como ele deveria falar? Será que eu estou conseguindo perdoar como ele perdoaria? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia. Antes de sair de casa, sabe? Pra gente ser melhor. Porque cristão, na verdade, significa, parece pequeno Cristo, né? Exatamente. Então, seguir o exemplo. Se 80% da população se julga um pequeno Cristo, então alguma coisa não está fechando nessa conta. Você imagina um país que tem 80% de pequeno Cristo, hein? Seria quase o céu. É um pequeno exemplo, um pequeno recorte. Se aquele que está na igreja ou se define como cristão, ao invés de acolher, ele rejeita alguém por ter uma opinião contrária, então é um momento importante para fazer uma reflexão sobre que tipo de cristianismo essa pessoa está adotando. A verdade, Fabiana, ela não pode deixar de ser dita, né? Assim, eu penso, eu não sou pastora, eu nunca ocupei cargo assim, né? Eu participei do grupo de louvor ainda há muitos anos atrás, né? Hoje eu não consigo mais ter o tempo para estar ensaiando e tá lá, mas enfim. As pessoas precisam viver, entendeu? O que está ali. Se eu acredito naquilo, eu preciso viver aquilo que é bíblico. Eu acho que essa é a grande diferença. E a verdade, ela precisa ser dita. Mas ela precisa ser dita em amor. Porque quando você fala para alguém em amor, você convence muito mais. Não dá para você tapar aquilo que não é correto. Como cristã agora eu estou falando, porque nós estamos falando de religião agora, né? Se a pessoa quiser discutir comigo Bíblia, eu não posso fechar os olhos para o que a Bíblia está falando. Então, o que a gente vai falar que está lá como mandamento, né? O que Jesus espera da gente como comportamento, como mulher, como homem, como ser humano,
por mais que você vá, de repente, né, ali chamar a atenção de alguém em relação a alguma área da vida dela, aquilo tem que ser feito em amor. Eu acho que essa é a diferença para a gente realmente, sabe, acabar com esse espírito que existe em alguns lugares de uma divisão muito grande, né? De confronto. De confronto, Rose, a gente tá acabando, o tempo está acabando, foi quase 1 hora. Já, Chuto? Já. Eita, mas a gente tem algumas 3 perguntinhas aqui. Sim. Que são importantes. Exercendo a futurologia, né? Bom, a Federação PP União tá bem encaminhado, né? Isso. A senhora preside o União aqui e a senadora Tereza o PP. Como é que vai ficar o comando da federação aqui no estado? Aqui é a Tereza Cristina, né? Ela é a líder da federação. Agora, isso já está pacificado. E é muito bom ser liderada pela Tereza, né? Eu sinceramente assim me sinto honrada por isso, porque a Tereza é uma mulher de diálogo, né? E a gente tem conversado, inclusive, vendo alguns nomes que vai montar as nossas chapas, né? Então tá muito tranquilo em relação a isso. Os partidos, Chuto, continuam independentes, tá? O diretório do União continua existindo, né? Eu é que tenho que cuidar do partido que eu represento e ela cuidar do PP. Mas na hora de disputar a eleição ano que vem, aí a gente tem que juntar e ela fala por essa federação. Entendi. O projeto para 2026? Federal, eu tô trabalhando, né, nessa construção. Deputada federal. Deputada federal. A gente quer construir uma chapa para eleger uns 3 deputados federais nessa federação. Aí é claro que eu vou tentar fazer 2 do União, né? A gente vai ali, aí vem essa disputa saudável ali do PP e do União, né? A senhora vem de 2 derrotas pós-executivo, né? Sim. Prefeitura de Campo Grande, depois antes o governo do estado e depois a prefeitura. A meta agora então é retornar ao parlamento. Mas o executivo no futuro ainda tá no radar? Tá, Chuto, eu tenho um sonho, né? Eu nunca neguei esse sonho realmente assim de ser prefeita de Campo Grande, de chegar no executivo. Eu confesso para você que quando eu disputei a eleição de governo, para mim ele tinha 2 sentimentos, né? Qual era o sentimento? A primeira era, se eu for governadora, eu vou cuidar de Campo Grande como governadora, que é possível e deve ser feito, inclusive, também, né? Apesar da função maior ser da prefeita, o governo tem o mecanismo para poder estar junto nisso. E se eu não perder a eleição, eu acho que eu saio forte para disputar a eleição em 24. E eu não estava errada no meu pensamento, Fabiano. Tanto é que a gente quase venceu a eleição aqui. Uma diferença muito pequena, né? Então, eu acho que eu estou construindo tijolinho por tijolinho. Você pode perceber que as minhas votações só aumentaram. Elas não diminuíram. A de vereadora foi uma, a reeleição foi outra, depois eu fui vice-governadora, depois eu fui candidata a prefeita, deputada federal a mais votada, depois disputo o governo com a votação maior do que eu tive para prefeita e essa de prefeita é maior do que eu tive nas outras. Então eu sinto que está chegando o nosso momento, né? Estou me preparando para isso. Eu queria que a senhora comentasse justamente sobre isso. Quando se fala no bastidor, sempre tem uma constatação assim, a Rose é boa de voto. Eu já ouvi isso de diferentes lideranças políticas. Sim. E a senhora acabou de falar disso em números. Os seus números são expressivos. Mas em alguns desafios faltou ali, né? Sempre, né? Como é que a senhora revisita essa trajetória? Uma votação boa, mas ainda não chegou lá. Eu vou te falar uma coisa interessante que eu ouvi esses dias. Essa de bastidor, viu? Essa é boa, né, Chuto? Vocês gostam dessa de bastidor? Bastidor a gente adora. É bom. Eu acho que nessa construção, por exemplo, eu fui sozinha candidata a governadora, né, Fabiano? Contra a máquina, né? Muito forte. Contra todo mundo de novo, né? Essa de Campo Grande, de novo, né? Acabou que ficou o governo, a máquina da prefeitura, a máquina do governo contra mim, um ex-presidente. Ou seja, todo mundo aí contra de novo. O grupo agora do próprio governador Riedel, o próprio Reinaldo, que está numa construção muito grande, é uma liderança muito forte política no estado inteiro hoje, apesar dele não ter mandato. É impressionante o respeito que as pessoas têm pelo Reinaldo, pela história dele, né? E por ele mesmo. O Reinaldo é um grande ser humano, né? Como homem acima de tudo e como líder político, é um dos grandes líderes também do Brasil. Então ele e o Riedel são duas maiores lideranças, aí vem Tereza, e eu estou no meio desse grupo todo. Então eu ouço deles já hoje dizendo assim, Rosa, o teu momento está chegando. Então eu penso, Fabiano, que eu tenho tudo para em 2028, inclusive, de repente, ser uma candidata. Aí se o eleitor, né, também me liberar para isso, porque eu sempre pesquiso, tá? O que o eleitor pensa? Eu fico como federal, se for federal, ou eu venho para a prefeitura, eu sempre medi isso. Por isso que eu não erro tanto em relação à questão da quantidade de votos. Então eu acho que eu posso ser, de repente, agora,
talvez um projeto de um grupo para não vir sozinho de novo, entendeu? Me falta isso, sabe? Não é fácil você encarar um sistema, né? Eu encarei um sistema muito forte agora. Um sistema, não é um sistema que eu estou falando no sentido pejorativo. Sistema político bem consolidado, né? Com estrutura, com muitas lideranças, muitos candidatos do outro lado pedindo voto para a candidata adversária. E eu vou tentar romper isso e convencer esses meninos aí, essas meninas que estão com essas lideranças maiores do que a minha, de que eu posso ser um bom projeto para Campo Grande, por exemplo, né? Acho que esse é um caminho. Analisando o cenário hoje do Estado para as próximas eleições, o Riedel pode ser considerado o favorito para a reeleição? Nessa eleição de 26? Com certeza. Eu penso que, por todo o trabalho que ele vem fazendo, o Mato Grosso do Sul hoje é um estado que vem redondinho, né, Fabiano? Está aí atraindo tantos investimentos, grandes oportunidades de emprego. O Riedel trabalha o desenvolvimento econômico e eu acho uma coisa muito bacana que ele também não abriu mão do desenvolvimento social. Então, os programas sociais que ele manteve, né, para as pessoas mais vulneráveis, aí eu estou falando aqui da questão do acesso da taxa social da luz, da energia, que é importante para quem hoje está numa situação difícil financeira, às vezes desempregado, ou uma mulher que cuida dos filhos sozinhas, ou uma viúva, enfim. A questão do mais social, que ele ampliou o valor. Então, esse desenvolvimento econômico no Mato Grosso do Sul, ele está chegando aliado ao desenvolvimento social, tanto é que a gente hoje é o estado que tem aí o menor índice de extrema pobreza, entendeu? Então, tudo isso faz do Riedel um nome muito forte. Tanto é que hoje as lideranças partidárias, se não me engano, a grande maioria, ou mais de 95% dos partidos, eu já vi sinalizando o desejo de estar com ele na reeleição, né? Então Senado, ele é muito favorito. Senado são 2 vagas. Quem a senhora arriscaria? Hoje assim, na minha avaliação consolidada é o Reinaldo, né? Inclusive de apoio, União Brasil. E o PP também já sinaliza, né? Quer ajudar, quer estar junto, vai estar junto. A outra vaga eu sinto aberta, porque, vamos lá, a federação nossa é uma federação forte, né? Uma federação muito forte. Veja bem, lá está a Tereza, lá estou eu. Tem o Capitão Contar, que a gente já convidou para estar aqui também nessa federação. Estou falando de lideranças que já disputaram a majoritária com intenção de votos muito grande, né? Que inclusive aparece bem para qualquer cenário. Então, essa federação tem uma força muito grande para fazer um debate de estar nessa majoritária do Riedel, que pode ser Senado. Pode ser. Isso vai depender das discussões que vem aí pela frente. A gente está longe da polarização ou estamos perto do fim da polarização? Eu acho que diminuiu já bastante. Hoje eu ouço pessoas de centro-direita, de direita e até de centro-esquerda, por exemplo, que falam do nome do Tarcísio, que é um candidato de direita, mas que reconhece nele a capacidade... de ser mais do moderado. Isso, de dialogar, de respeitar, de ter coragem, né, Fabiano, de ir numa agenda com o presidente da República. Se eu fosse prefeita de Campo Grande, eu já teria ido. E isso não ia me levar para ser uma liderança do PT, ou até, inclusive, não é uma sinalização de que eu estaria apoiando a reeleição do Lula. Eu sou prefeita de Campo Grande, eu sou governadora do estado. Tem que fazer o que o governador Riedel faz. Vai lá, senta com os ministros, despacha com o presidente, e quando ele sai de lá alguém pergunta, ele fala, não, o nosso caminho é centro-direita, ué. Porque uma coisa é governar, outra coisa é você ser candidato ou defender candidaturas. Aí você vai para o lado e para a ideologia que você acredita. Então, essa moderação, voltando para o centro, ela está a caminho. Eu acho que eu sou prova disso aqui também. Porque acabou que em Campo Grande as pessoas ficaram falando... A direita falava que eu era da esquerda e a esquerda falava que eu era de direita. E eu quase venci a eleição com quem, na minha avaliação, com centro-direita e até parte de centro-esquerda que também me ajudaram aqui nas eleições de Campo Grande. Acho que eu só não tive mesmo os radicais, nem do esquerda e nem da direita. Acompanharemos os próximos episódios, Rose, sobretudo esperando que as lideranças políticas pensem no Estado como um todo, no país, no Estado, na cidade, e vejam cada vez menos suas convicções partidárias, porque a política, como você disse, em algum momento dessa conversa, ela serve para o povo, para ajudar o cidadão, e isso não tem bandeira partidária, não pode ter, tomara que a gente, como sistema político, continue avançando para isso. É isso, Fabiano, essa é a minha torcida, e eu peço todo dia sabedoria para Deus, para eu poder realmente fazer política dessa forma, porque é só assim que realmente a gente vai poder ajudar, né, na transformação que precisa acontecer na vida de muita gente. Rose Modesto, muito obrigado pela participação, pela entrevista, pelo papo,
e até a próxima. Obrigada a vocês pelo convite, me senti extremamente honrada de estar aqui nesse projeto maravilhoso que é o Política de Primeira, tá? Obrigada, Fabiano, obrigada, Chuto, e obrigada a todos vocês, né, que aí nos assistiram durante esse período, esse papo maravilhoso. Muito obrigada. Chuto, tamo junto e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pela sua companhia. Antes de me despedir, eu faço questão de reforçar a nossa propaganda. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você receber o nosso conteúdo. O podcast Política de Primeira vai chegando ao fim e a gente tem mais um episódio, mais um encontro na semana que vem. Reveja todos os nossos episódios também no portal Primeira Página. Até lá.